nós estamos aí pregando, falando, não só com a igreja, quando nós nos reunimos num culto, numa reunião de adoração, mas nas nossas conversas há uma expectativa no nosso coração, quando nós nos reunimos, pastores, quando nós reunimos com os líderes, há um novo movimento, a gente está mais atento ao que está acontecendo, né, em outros lugares, estamos tentando ou indo buscar coisas novas, estão despertando, né, a liderança para esse novo tempo, e nós não queremos que somente um grupo de pessoas fiquem dentro desse movimento, mas que toda a igreja participe. Aqui não tem ninguém mais amado por Deus, não tem ninguém que Deus tenha um interesse especial de que cresça mais dentro de um serviço, dentro de um ministério. Deus tem um propósito para todos nós, e como seria bom se todos nós entendêssemos numa mesma dimensão todo o propósito de Deus para viver esse novo de Deus. Deus está te chamando para um novo tempo. Querido, eu creio que sim, essa pandemia ela ela revelou algumas coisas ruins. A igreja passou por isso, porque nós estamos nesse mundo. Jesus falou que aqui nós teríamos aflições, e Ele sugeriu bom ânimo. Ele não sugeriu, Ele mandou que nós tivéssemos bom ânimo. Então, ao mesmo tempo que ela trouxe essas coisas ruins, Deus também despertou-nos para um ânimo novo, um novo tempo, né, uma nova estação, e eu creio que nós já estamos vivendo isso, amém? Você crê nisso, que nós estamos vivendo um novo de Deus? Nós vamos viver, sempre se prega mensagens assim em começo de ano, e você vê como que já está estranho, porque nós estamos falando disso no final de ano, né? Onde parece que chegou o cansaço. Não, o renovo chegou no tempo em que seria bem provável estarmos cansados, talvez dizendo tanto, o ano foi difícil, a pandemia, os 2 anos. Não, nós estamos falando de um tempo novo, de um novo despertamento, de uma igreja muito mais avivada, uma igreja que serve, uma igreja que adora. E eu estou vendo a igreja, né, eu e a Márcia, nós ficamos lá na portaria hoje, na porta ali da igreja, justamente para a gente ver, para a gente contemplar quantas pessoas novas, pessoas que, né, a gente nem conhece, muitos, talvez aí uns 15% das pessoas que entraram aqui hoje, a gente assim, eu perguntava, você conhece? Não conheço. Que bom, e isso faz parte desse novo de Deus para as nossas vidas. E há sempre esse novo de Deus para nós que ainda nós não conhecemos, e não é porque esse novo de Deus ainda não existe, é simplesmente porque nós ainda não entramos nesse nível de revelação. O novo está aí. As coisas novas de Deus nunca estiveram, né, elas sempre estiveram presentes. Mas o homem que precisa entrar nesse lugar da revelação, existe sempre o celeiro completo, um celeiro com tudo que nós precisamos, que Deus preparou para nós. Existe esse lugar onde nós podemos entrar e usufruir de todas as bênçãos de Deus. Mas é preciso que nós entremos nesse lugar, nesse nível de revelação, para tomar posse, porque essa é a promessa de Deus para nós. E há um nível de revelação que nós só vamos experimentar quando nós andarmos em plena obediência. Obediência ao que? A palavra e ao Espírito de Deus. A palavra e ao Espírito de Deus. E isso, querido, demanda, né, a nossa atenção, uma atenção especial ao que o Espírito está dizendo, a direção que Ele está nos conduzindo, aquilo que nós estamos, as revelações que nós estamos tendo quando lemos a palavra. Deus, Ele quer sim realizar grandes novidades no nosso meio, através de nós, seus filhos, para que a sua glória seja manifestada aqui na terra. Mas é necessário que nós estejamos sempre desenvolvendo a nossa salvação com temor e com tremor. Deus não vai fazer coisas novas de qualquer jeito. Não é porque Deus está, né, na nossa linguagem tão, né, tão curta, né, tão imprecisa. Deus está ansioso para fazer coisas grandes, coisas novas, mas Deus não vai fazer se Ele não encontrar um coração que tenha tremor e que tenha temor por aquilo que Ele vai fazer. Porque, querido, tem pessoas que se você dá um carro novo, ele vai no outro dia se arrebentar com aquele carro, porque ele é 3.0, ele corre muito, e ele vai se perder por causa da coisa nova.
E Deus não faz isso, Deus não joga pérola aos porcos, Ele aconselha a gente a não fazer isso. Então Deus vai fazer, Ele vai dar coisas novas, para que essas coisas novas sejam cuidadas, sejam usadas com temor e com tremor. O apóstolo Paulo, ele deixa isso muito claro na carta que ele escreveu aos Filipenses, no capítulo 2, versículo 12 e 13. Por favor, você pode abrir aí. Talvez você está pensando, o pastor está pregando, não leu ainda nenhum versículo, nós vamos ler alguns aqui, tá bom? Liga, lê, abre a sua Bíblia e vamos acompanhar junto esse versículo, esse capítulo 2 de Filipenses, no versículo 12 e 13. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Diz assim: Deus é que efetua em mim tanto o querer como o realizar. Querido, há um empenho da parte de Deus para que a sua vontade traga em nós não somente um desejo de fazer, mas a realização daquilo que nós desejamos, daquilo que nós almejamos fazer. Deus não quer que a gente só tenha vontade, Deus quer que a gente realize. É por isso que há a necessidade do temor e do tremor, porque não é realizar qualquer coisa, porque o querer e o realizar pertence ao Senhor, e Ele quer nos dar esse nível de realização. E uma das coisas que mais me alegra o coração é quando nós lemos no Evangelho, né, saber que tudo que nós precisamos, né, para manifestar o bem, né, de Deus em nossas vidas, tudo isso nós já temos. Sempre eu digo, querido, Deus não tem uma coisa nova para fazer. Nós é que não chegamos nesse lugar de novidade. Todas as coisas foram consumadas no Senhor Jesus. Não há mais nada a se fazer. E o Senhor, Ele não nos colocaria de forma alguma um desejo em nós que fosse impossível de realizar. Com certeza, tudo que nós precisamos para manifestar esse bem, né, ou essa bondade, todo o bem que Deus tem para nós, para a nossa vida, nós já temos essas coisas. Nós já temos. Podemos não ver, mas certamente nós já temos. Não falta para nós poder, não falta para nós graça, não falta para nós vida, não falta alegria, não falta paz, não falta fé, não falta amor, não falta paciência, não falta para nós domínio próprio. Enfim, querido, nós já somos filhos de Deus, e o filho tem direito a tudo aquilo que é do Pai por herança. Nós não precisamos brigar, nós não precisamos nem lutar por isso. Nós precisamos entrar nesse nível de temor, de obediência à palavra de Deus. Porque nós somos herdeiros de todas as promessas de Deus. E o que Ele quer, querido, é que eu, né, seja obediente. Porque o que Ele é, eu também sou. O que Ele é, eu sou. O que Ele tem, eu tenho. E o que Ele pode, eu posso. E essa é a verdade, querido. Nós temos tudo em Cristo. Nós temos tudo que precisamos. Não há falta de mais nada. Nós temos tudo em Cristo. Agora, uma das coisas que mais me chama a atenção, querido, no Evangelho, é a parte que me cabe realizar. Isso é o que nós precisamos estar sempre tentando buscar. Porque em Deus isso já está consumado. Então há uma parte que, se ela não está acontecendo, não está a falha em Deus. Deus não falha, Deus não mente, Deus não pode mentir, Deus nunca falha, Ele é o mesmo, ontem, hoje, sempre e o será eternamente, querido. Sim, há uma parte que cabe a Deus, e essa, né, nós só recebemos pela fé. O exemplo disso é a salvação. Ninguém pode se salvar. Não há ninguém que pode, nenhuma outra pessoa, e não há salvação em nenhum outro, nenhuma outra entidade, nenhuma outra pessoa, pode ser santo quanto for, não há salvação em nenhum outro, só em Jesus Cristo. Então isso é a parte que Deus nos dá, mas há uma salvação que se realiza na nossa alma.
Tem uma realização que ela faz parte na nossa alma, renovando a nossa mentalidade, subjugando o corpo, dominando qualquer desejo carnal e deixando que a sua nova natureza, ou a sua natureza, a natureza de Deus, venha nos dominar. Fora disso, nós não vamos experimentar na totalidade esse novo de Deus. É a nossa parte nesse plano eterno, querido. E o bom é saber que Deus, Ele não nos deu uma incumbência sem prover todos os recursos que fosse necessário para que a gente tomasse posse desse novo. Todos os recursos estão em nós, na pessoa do Espírito Santo. Ele nos capacita, nos faz entender, nos faz lembrar de todas as coisas, para que nós entremos nesse lugar novo, de uma nova vida. Porque na velha vida, querido, sem Cristo, por mais que nós desejássemos mudar certas coisas, queridos, simplesmente não era possível. Por quê? Porque a nossa velha natureza é maligna, era maligna. Porque por isso precisamos da natureza de Cristo, por ser uma nova criatura. Porque não vamos conseguir introduzir algo que é bom. Não dá para introduzir veneno numa água potável e dizer que a água é boa. Não, nós éramos veneno, nós éramos ervas daninhas, nós éramos muito mal. E nós precisamos mudar, embora todo homem tenha esse senso sobre o que é certo e errado, embora o homem, esse homem natural tenha valores em comum em relação à vida, ao amor, ao bem, ao próximo, que é o resultado, pelo simples fato dele ter uma origem em Deus. No fim das contas, por mais que o homem queira mudar a sua essência, a sua origem má, ele não vai conseguir por si só de maneira alguma. Mas Jesus, Ele entra na nossa história e aí Ele faz tudo novo. A Bíblia diz que Ele nos faz uma nova criatura, uma nova criação, que as coisas velhas já não mais fazem parte de nós. Jesus, Ele traz, na verdade, esse novo que Deus está nos despertando. Você crê nisso, querido? Ele está trazendo esse novo para todos nós, e todos, sem exceção, precisa desse novo. Ah, pastor, mas eu conheço alguém, nossa, que ele vive no céu. Pois ele precisa do novo, ele está no céu porque ele está vivendo o novo a cada dia. Ah, pastor, eu conheço uma pessoa que teria que estar aqui por causa dessa pregação. Ele está no lodo. Pois é, querido, não há alguém que precise mais ou menos. Todos nós precisamos experimentar dessas novidades de Deus. Segundo aos Coríntios 5,17 diz que nós temos e somos esse novos. Nós temos, querido, a possibilidade de decidir não mais estar debaixo de nenhuma outra influência e de fazermos sempre as melhores escolhas da nossa vida quando nós somos dirigidos pelo Espírito Santo. Nós recebemos uma nova identidade e nós nos tornamos filhos de Deus. Está lá em João no capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus, a saberem os que crerem. Todo aquele que crê, todo aquele que confessa Jesus, já não é mais portador daquela velha natureza, porque as coisas velhas se passaram e Ele fez nova todas as coisas, e já não é mais uma criatura, mas agora é filho de Deus. Isso faz toda a diferença. Toda a diferença, porque o filho, ele tem direito à herança, ele tem liberdade em cada cômodo, ele pode entrar na casa e ir para onde quiser, ele pode entrar nos lugares mais secretos da casa dele, ele conhece todo lá, ele sabe onde é a despensa, pode abrir a geladeira, pode abrir o armário, pode comer bolacha a hora que quiser, pode tomar água, pode tomar o que ele quiser, porque ele é filho e ele tem liberdade. E todas as novidades que o pai coloca, pai faz compra, põe na geladeira. Minha filha, meu filho, a Melissa ainda é mais cara de pau, porque ela chega em casa, não, ela é filha. Ela não me pede nada, nem que quiser levar, ela é casada, mas ela é filha, e ela leva para casa dela. Gostei disso, pai, vou levar, Porque é filha, tem liberdade. Então, às vezes eu compro uma coisa nova, ai que delícia, vou deixar para depois. Chega a Melissa e leva embora, porque é filha. E o pai fica bravo, revoltado? Não, o pai se alegra, porque o filho tem liberdade. Mas quando o pai vai na casa do filho também, e eu vou na casa dela, eu não vou pedir licença.
O que tiver eu como, e não só o que está na mesa, o que está na geladeira também eu pego. Porque é filho. Então é um relacionamento íntimo. Então na minha velha vida sem Deus, querido, eu desejava sim fazer o bem. Quem aqui não queria e não desejava, né, fazer o bem? Mas havia aquela força muito maior que nos puxava ali para baixo. O desejo era grande de fazer o bem, mas a gente não conseguia. Porque havia sim uma força, a gente ficava entristecido quando dava uma resposta, quando tinha uma reação com a mãe, com o pai, com o irmão, a gente sabia que aquilo estava errado, ficava arrependido, mas havia essa força. Esse é um desejo de fazer o bem, mas nós não conseguimos fazer o bem. Esse desejo estava em mim, mas o realizar não estava. Por que que o querer e o realizar é de Deus? Tem que ser de Deus. Porque querer todos nós queremos, mas nós não temos força, nós não temos poder para realizar, e é isso que Deus quer fazer. Mas quando eu nasci de novo, então Jesus ele tirou de mim essa velha natureza, o velho homem interior, perdido, vazio, corrupto, mentiroso, enganoso, e ele colocou em mim um novo ser, um novo indivíduo, com uma nova natureza e com uma nova identidade. A identidade de filho. Agora, esse bem que eu desejava fazer, já habitava em mim. Já estava em mim. Já está em mim, está em você, amém, querido? Não é só o desejo, você tem o poder e você tem a autoridade de querer e de fazer esse querer e esse realizar de Deus. Porque você tem o Espírito de Deus. Na carta aos Romanos, no capítulo 7, Paulo ele faz uma analogia entre a lei e a graça, entre esse velho homem que eu estou falando e o novo homem. Na lei, embora o homem, né, ele desejasse fazer o bem, né, o realizar não era possível de maneira alguma. Por quê? Por causa da lei do pecado e da morte. Romanos 7,14 fala isso. Mas agora em Jesus Cristo há uma lei muito maior operando no nosso interior. E a lei do Espírito da vida, em que Cristo Jesus já me libertou da lei do pecado e da lei da morte. Romanos no capítulo 8 registra isso. Querido, acredite, você é 1 milhão de vezes maior por dentro do que você é por fora. Quando Deus te alcança, você é tão grande, tão maior do que tudo que está fora, para você ter força e autoridade para lidar. Sempre Jesus estabeleceu esse padrão, essa lei. Quando o maior convencer, quando o maior vencer, ele toma espaço, ele toma lugar, ele é a autoridade daquilo. Por isso que Deus pôs dentro de você algo muito maior do que qualquer coisa que está no seu exterior, para poder resistir tudo aquilo que vem de fora. Você não é um ser só que te vê por fora, você não é essa carcaça, eu não sou só isso. Dentro de mim mora o Espírito de Deus e Ele me impulsiona a viver o querer e a viver o realizar de Deus. Há, querido, sim, um poder que opera nos seus membros e que puxa para baixo, mas há um poder que é muito maior, né, no seu espírito, que te impulsiona para cima, em direção a Deus. Sempre nós vamos ter essa demanda, algo tentando nos lançar para o chão, algo tentando tirar de nós toda e qualquer afirmação de Deus, mas há algo nos impulsionando sempre. A palavra de Deus, é por isso que precisamos ler, orar, estar em constante comunhão com Deus, porque isso vai nos afirmando no nosso coração, confirmando no nosso espírito aquilo que somos, filhos de Deus, amados do Senhor, providos do Senhor, poderosos do Senhor. O que Ele tem, eu tenho, o que Ele sou, eu sou, o que Ele pode, eu posso. Posso todas as coisas daquele que me fortalece. Não vou me render a qualquer coisa, porque eu tenho uma identidade, eu tenho um selo. O Espírito Santo está me lembrando a todo tempo de quem eu sou. Amém, querido? Agora, aquele bem que você quer fazer, que você deseja realizar, você realiza por quê? Porque Deus é quem agora opera em você. Ele opera com você, em você, através de você e por meio de você, tanto o querer como também o realizar. Então, querido, diga para quem está perto de você aí, diga assim: bem-vindo a uma vida eficaz.
Diga de novo, bem-vindo a uma vida poderosa e eficaz. O que é eficaz, querido? É bom, o bom ou o ideal para causar um resultado pretendido, útil. Eu falei até agora para te introduzir essa ideia. Então, você, para ser uma pessoa eficaz, você tem que ter um ideal que cause um resultado bom que você pretende, um resultado útil. Você precisa ter isso em mente. O que está em mim me impulsiona a ser excelente, eficaz. Eu vou produzir sempre um bom resultado. Um resultado que será útil para as pessoas e para a minha vida. Uma vida, querido, eficaz para nós, ela fala sobre viver de uma forma a fazer com que vale a pena o sacrifício que Jesus sofreu. Sempre na minha mente, por isso que na ceia Jesus diz para a gente, a ceia é um memorial, para que a gente traga à memória o que Jesus fez. Quando nós olhamos qualquer pessoa que fez algo bom para nós, que de certa forma sacrificou, doou por nossa causa, vem na nossa mente o desejo de fazer o bem, de dar a essa pessoa algum tipo de recompensa. E não há nada mais eficaz na vida de um cristão do que trazer à memória o sacrifício de Jesus com o objetivo de dar a ele recompensas pelo tudo que ele fez. Dá a ele recompensa pelo bem que ele nos fez. Como? Servindo. Diga comigo, servindo. Diga, servindo. Queridos, nós pretendemos ter um resultado bom, satisfatório, eficaz, um resultado útil. O bom e esse ideal precisa mostrar Cristo através das nossas atitudes, ou seja, as nossas ações e as nossas reações, elas precisam mostrar Cristo. E se você tirar o olho da cruz, se você perder essa noção do que Jesus fez para destruir a velha natureza, ela vai ressuscitar. Porque tudo isso tem que nos levar. Eu não posso agir nem reagir dessa forma, porque Cristo matou aquela natureza que quer se levantar e eu quero honrá-lo. Porque o que ele pagou para que essa natureza fosse morta não foi um preço qualquer. Foi a sua própria vida que ele deu. Então eu vou começar a policiar, analisar, observar minhas ações e talvez muito mais as nossas reações, porque ações você combina, você treina, você ensaia uma ação, mas e uma reação? Quando a coisa vem de bate pronto, e aquilo já vem quando você vê, saiu. Já foi, o tapa já foi, o nome já foi, o chute já foi, né? O dedo já foi no trânsito, porque é uma reação difícil de lidar com isso. Querido, servir a Jesus é para nós um desafio constante, mas ao mesmo tempo é uma aventura poderosa. Como eu vibro. Às vezes em momentos de tristeza, em momentos de dificuldades, algumas pessoas perguntam, vocês, né, assim, algumas pessoas que às vezes não têm a noção da dimensão do que assumimos, o propósito e a nossa decisão de vir para cá, e dizem, vocês não se arrependeram? Falo que eu não só não arrependi, como faria tudo de novo, centenas, dezenas, milhares de vezes. Por quê, querido? Porque eu sei que através desse desafio, eu vivo uma aventura poderosa de Deus. Eu percebo a mão dele, a provisão dele, a graça dele, o consolo dele, a alegria dele, o cerco dele. Eu percebo o cuidado dele com a minha vida, com a minha casa. Por quê, querido? Porque é certo isso. Haverá dias da sua vida que você vai enfrentar esses conflitos, né, a respeito da sua fé. E aí você não só decepciona com as pessoas, mas é pior, você acaba se decepcionando com você mesmo, por causa daqueles erros que você cometeu, erros, né, que vai colocar, às vezes, em prova a nossa fidelidade. Como tem pessoas que têm dificuldade em servir, em honrar a Deus, em, sabe, dar recompensas a Ele, porque elas estão
decepcionadas com a sua fidelidade, porque elas pensam, eu não consigo, eu penso, quero, mas eu não consigo fazer, realizar isso, e elas estão decepcionadas. E colocam ali a sua fé à prova, e aí alguns acabam desistindo porque se sentem desaprovados. Mas o interessante, querido, é que Jesus, ele se importa muito menos com os seus erros e mais, muito mais, infinitamente mais, com a sua capacidade de humilhar-se, de levantar, sacudir a poeira, reconhecer mesmo que você errou e sabe, querido, recolocar os seus pés no caminho, aquele caminho que Jesus chamou você para trilhar. Jesus, ele não está te acusando, ele não está o tempo todo observando o seu erro e dizendo, pare, senta, vai embora, porque você foi desaprovado. Isso é coisa nossa, você não serve mais, você não está pronto, eu tinha uma expectativa a seu respeito, você não passou no teste que eu te fiz. Deus não faz teste para nos desaprovar. Todos os testes de Deus, todas as provações de Deus é para nos aprovar. Todas, querido. Deus não fica olhando um erro para acusar ninguém. Deus quer nos levantar. Para quê? Porque pessoa deitada não serve. Pega o seu leite e anda. Sai desse cemitério, vai pregar. Sai desse poço, mulher, dos seus pecados, da sua vida adúltera. Vai pregar o evangelho. Levanta coxo. Da sua inutilidade. Vai pregar o evangelho. A prostituta que chegou aos pés de Jesus, olha, não adianta tirar pedra nela, vocês são a mesma coisa, eu não estou aqui para acusá-la, eu estou aqui para salvá-la. Vai, mulher, não peque mais, vai fazer a obra. Basta entre nós, querido, os acusadores. Jesus não é assim, ele nos ama. E por quê, querido, que Jesus faz isso? Porque ele tem um propósito, ele tem algo novo e ele quer que a gente viva esse novo dia após dia. Porque esse novo é bom, é perfeito, é agradável. Por isso, queridos irmãos, não se frustre diante dos erros ao servir Jesus. Lembre que servir Jesus é um desafio constante, mas é cheio de altos e baixos. Mas a cada dia, a cada queda, Jesus vai estar ali para te levantar. Ele vai estar sempre com as mãos estendidas para te levantar. Aleluia, querido Deus. Ele faz assim todas as vezes que nós caímos. Porque essa é a natureza dele. Então, querido, se existe uma promessa para você, se existe uma promessa, e essa promessa, eu te garanto que ela existe, eu diria, querido, que o maior desafio para você e para mim é negar a nós mesmos. Como que nós vamos entrar nesse lugar de novidade? Lidando com essa natureza e sem o desejo de abnegar, sem o desejo de negar essa velha natureza que nos assedia o tempo todo. O desafio, querido, é viver uma nova vida inteiramente para Jesus, e isso requer esse requisito em primeiro lugar, que é negar a si mesmo. Como é que eu faço para negar a mim mesmo? Primeiro, você tem que entender que você não vive uma vida somente para si. Ninguém vive somente para si. E parece que a ideia é boa, mas é terrível a ideia de viver para si. Uma pessoa que nasce, se ela tivesse ao nascer esse poder ou esse discernimento de dizer, eu vou viver minha vida para mim, ela seria uma pessoa mais isolada do universo, porque não dá. Para ela viver para si, alguém tem que viver para ela. Mas às vezes, querido, parece que a gente tem essa ilusão, mesmo depois de adulto, e tendo uma compreensão da vontade e das coisas novas, da bondade, da salvação, parece que a pessoa ainda tem uma concepção de que alguns nasceram para fazer ela viver para si. E esse é o desafio. Não mais viver para nós mesmos, mas viver para Cristo. Então, essa pessoa, para alcançar isso, ela precisa ali suprimir os seus desejos. Você não faz a sua vontade do jeito que quer, quanto quer. A vontade de Deus deve vir, a Bíblia diz, em primeiro lugar. O reino de Deus e sua vontade
precisam estar em primeiro lugar da nossa vida. E o apóstolo Paulo ele dá para nós um exemplo muito claro ao dizer: eu já estou crucificado com Cristo. E eu vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora eu vivo, vivo na carne, vivo na fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Paulo está dizendo: eu não vivo mais para mim. A vida que vocês... Por isso que Paulo suportava tudo aquilo. Porque o viver para ele era Cristo, o resto não importava. Ele desconsiderava todas as demais coisas. Ele dizia que o melhor das demais coisas era considerado como esterco. Então não era uma prisão, não eram açoites, não era humilhação, não eram acusações, não era mentira. Não era nada dessas coisas que roubava Paulo de viver o novo de Deus todo dia. Então a gente vê Paulo que numa prisão escrevendo para a gente: alegrai-vos sempre, alegrai-vos. Outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor. Como pode alguém com essa expectativa ou essa perspectiva de novidade, de uma vida alegre, dinâmica, poderosa, estando naquele lugar tão terrível que a gente teve a oportunidade de conhecer, aonde Paulo escreveu a carta aos Filipenses? Terrível é aquele lugar, querido. Então esse texto de Gálatas 2:20 deixa muito claro: eu já estou crucificado com Cristo. Eu já abneguei, eu já me desfiz dessa velha natureza. Eu já suprimi o velho homem. Ele não tem mais domínio sobre mim. Meu domínio é Cristo. A vida que agora eu vivo na carne. Que eu vivo na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou, e Ele se entregou a si mesmo por amor a mim. Querido, observe que todos os nossos desejos carnais, eles devem ser, sim, sacrificados por amor a Cristo. E essa é a fórmula, querido, para que os desejos de servir a Jesus, eles aconteçam no nosso coração. Não dá para servir Jesus como Ele quer que o sirvamos, fazendo todos os desejos da nossa carne, tomando todo o tempo nosso, usando todos os nossos recursos, usando tudo que Deus nos colocou para satisfazer os nossos desejos. Não vamos conseguir servir a Deus e nem ser grato pelo que Ele nos fez na dimensão que Ele quer que sejamos. E é só assim, querido, crucificando os nossos desejos, que nós vamos poder experimentar o querer e o realizar de Deus nas nossas vidas. Somos nós que precisamos deixar, querido, que a obra da cruz ela tenha validade, ela possa valer nas nossas vidas. Somos nós. Isso é um trabalho nosso, é um desejo nosso, é uma entrega, uma abnegação, uma sujeição. É nós que fazemos isso, querido. Por quê? Qual é a exigência celestial, querido, que não foi cumprida, não foi suprida em Jesus Cristo? O que o céu, o que o inferno, o que a terra, o que demônios, o que Deus, o Pai, quis que não foi suprido, para nós não foi suprido em Jesus. Todas as coisas, nem nada ficou, querido, a desejar, porque nele tudo está consumado. Então, servir é uma necessidade minha e sua, não é mais dele. Ele já serviu, completou o seu serviço, a sua obra está consumada, não há mais uma novidade, não há mais uma coisa nova, tudo está consumado. Então agora a obra é minha e sua, mas nós precisamos encarar isso, querido, mesmo sendo um sacrifício, uma submissão, uma sujeição a Cristo, como um grande privilégio, porque isso me leva a ser semelhantes a Jesus. Isso me leva à semelhança do Pai. Ele serviu, eu sirvo. Ele serviu, eu sirvo. Ele deu, eu dou. Ele foi, eu sou. Ele tem, eu tenho. Ele submeteu, eu submeto. Ele humilhou, eu me humilho. Ele se sujeitou, eu sujeito. Ele sacrificou, eu sacrifico. Porque foi para isso que Cristo veio. Para deixar a possibilidade, para deixar o poder. Graça, querido, não é só eu aceitei Jesus, sou salvo, aleluia, é uma verdade, criei no coração, confessei com a minha boca que Cristo é Senhor e Salvador da minha vida, a salvação chega até a mim, mas eu começo a trabalhar esses processos na minha vida. Graça, na graça está incluído o poder
para eu suportar, o poder para eu resistir o mal. Graça é isso. Graça é o poder que Deus me dá para não deixar que a tentação me sucumba, que ela tome a minha vida, que ela me leve. Graça me dá o poder para que essa pressão do mundo não me impulsione para baixo. Graça é o poder de eu resistir o pecado e ser impulsionado para o Senhor. Isso é graça. Servir a Jesus, querido, é um privilégio. Servir a Jesus é um dos maiores privilégios que alguém poderia ter. Então, mesmo diante das dificuldades, não desista de Jesus de maneira nenhuma, querido. Aproveite essa fase para fazer diferença e ser um influenciador nessa geração. Nunca, não sei, mas eu creio que nós estamos vivendo talvez não, certamente os últimos tempos, e é uma geração que está muito propícia ao Evangelho, e nós precisamos mostrar quem Cristo é na nossa vida. Aproveite, querido, essa fase para fazer diferença, para você ser um influenciador nessa geração, para ser luz. Tome sim uma decisão, querido. Tome, lide com esses desafios que você está enfrentando para servir Jesus e brilhe diante dos desafios. Sabe como é que a gente brilha? Eu vou deixar esse conforto que eu vivo, essa decisão que eu tomei de não servir mais, e agora eu vou brilhar. Como é que eu brilho? Eu brilho fazendo, eu apareço fazendo. Por que contamos a história de todos esses homens? Noé, Jacó, Abraão, Moisés, Paulo, Silas, Mateus e tantos outros homens, porque eles decidiram ser e fazer. Eles brilharam, apareceram. Brilhar nesse sentido é aparecer. Quando nós brilhamos, a luz de Cristo brilha em nós. É a luz de Cristo que brilha em nós. Então, lide. Qual que é o seu desafio? Qual é o seu desafio em servir ao Senhor? Vença esses desafios. Porque eu estou trazendo essa palavra ao seu coração, querido. Porque nós vivemos um tempo de muitas oportunidades. Repete assim comigo. Tempo. Você já parou bastante? Eu já ministrei algumas vezes aqui sobre tempo. Você já parou para pensar sobre o tempo, querido? Você já parou para pensar que daqui a pouco você não estará mais aqui? Se você viver bastante, talvez você estará aqui, alguns por mais 10, 20, 50, 70, mas isso é muito pouco, tem uma eternidade te esperando. É isso que é importante. Qual é o valor do tempo para nós? Das horas que nós perdemos, os anos que nós perdemos, do tempo que nós perdemos. Nós dispomos do tempo apenas, querido, uma só vez. Esse tempo agora nunca mais existirá. Agora, acabou, esse aqui já foi. Esse segundo já foi, não volta mais nunca. Essa respirada que você deu foi única nesse tempo. Nunca mais você vai respirar essa respirada. Você nunca mais vai viver esse momento. E o que passou, você conta uma história. E o futuro? A Deus, Ele já escreveu. Qual história? De que tempo você vai viver? O seu ou de Deus? Porque o tempo de Deus já existe, o nosso é que não. O tempo de Deus é eterno. E nós somos contados no tempo de Deus quando nós servimos o reino de Deus. Nós somos contados, somos vistos, nós brilhamos. É impossível que Deus não nos veja quando nós estamos preocupados com o tempo de Deus, a eternidade. Não só centrados na nossa vida, mas nas pessoas. Porque é o que importa. Você já está salvo, você recebeu Jesus, você já vive a eternidade, vai para o céu. Mas como você está servindo a Jesus? Como você está manifestando a gratidão pelo sacrifício, como eu estou fazendo isso, de forma que vidas venham conhecer Jesus através do brilho que está em mim. Ele diz, vós sois a luz do mundo, o sal da terra. Para quê? Para ser luz, dá direção. Sal traz, ele conserva a fé, ele resiste ao tempo. Sal fala de temperar a vida, de fazer a vida ficar gostosa, dela não perecer. E nós precisamos, querido, valorizar isso.
porque dispomos de tempo uma vez. Às vezes nós percorremos os anos da nossa vida apenas uma vez, uma só vez, apenas, querido. Quantas vezes nós ouvimos alguém, às vezes com aquela voz tão trêmula, eu lembro, passei os últimos momentos do meu pai e da minha mãe no hospital. Às vezes nós ouvimos eles com aquela voz trêmula, onde ficaram esses anos todos? O que eu fiz em todos os anos? Você já parou para conversar, ou já teve a oportunidade de conversar com alguém que não soube como usar o seu tempo? Quantas pessoas você já ouviu dizer? Tenho certeza que quase todos. O que eu fiz todos esses anos? O que eu fiz? Enquanto eu posso dizer ainda com 62 anos, com a voz firme, o que eu fiz até agora? O que eu fiz do meu tempo? Tá bom, mas vai chegar um dia, querido, que vai ser um sopro só. Se chegar. O que eu fiz com todos os anos da minha vida? De que ele valeu? Vai chegar, querido. Nós não queremos que essa seja a voz que ouviremos ou que nós diremos quando ela já nem quase sair da nossa boca. Por isso é que nós vamos servir sem perder mais tempo. Porque Ele quer. Porque Ele já realizou em nós tudo o que é necessário para servir. Nós, fazendo dessa forma, nós seremos semelhantes a Ele. Amém? Efésios 2:10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Deus está dizendo, de antemão, desde a eternidade, Deus preparou boas obras para que nós andássemos nela. Deus criou, querido, ser humano para o seu louvor. É muito bom saber que a maior honra que nós podemos ter é a honra de servir ao Senhor. Não uma honra maior que podemos dar a Ele aqui na terra. Porque esse serviço está ligado a uma atitude prática de vida cristã. E essa atitude é que nos traz a paz que excede todo entendimento. Saber que eu estou no tempo certo, fazendo a coisa certa. Eu estou realizando algo. Eu não estou parado esperando o tempo, a vida me levar, a vida leva eu. Não, eu estou fazendo algo. Servir a Deus, querido, tem esse sabor muito especial, mas não é fácil, porque nós temos que renunciar a algumas coisas. Todos os crentes são chamados a servir, porque nós fomos criados para isso. Nós fomos criados para isso. O próprio Jesus deixou para nós o maior exemplo de um serviço voluntário. Ele deixou. Em Mateus, no capítulo 20, 26 a 28, ele diz, não é assim entre vós, pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será o vosso servo, tal como o Filho do Homem, ele está falando dele, que veio não para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Ele está dizendo que alguém ser grande, todo mundo quer ser grande, né? Mas ele diz, esse vai ser o que vai servir mais. Porque ele deu exemplo, sendo o maior. Quando ele fez ele lavou os pés dos seus discípulos, ele perguntou, vocês estão entendendo o que eu estou fazendo por vocês? Ninguém entendeu nada. Ele diz, alguém lá disse, ele disse assim, eu sou maior entre vocês sabem que eu sou maior, e vocês reconhecem que eu sou maior entre vocês. Como maior eu estou servindo vocês vão e façam o mesmo. Ele deu o exemplo, então o exemplo de Jesus é servir. Servo, querido, não é um título que a gente ganha, mas sim um estilo de vida, de entrega total, como esse que Jesus ensinou. Nós devemos sim servir por amor. Primeiro o amor a Cristo. Ele serviu, eu sirvo. Quando nós sentimos o amor de Deus que, em relação a nós, a nossa resposta natural, querido, é, Senhor, eu quero te servir. Não tem outra coisa. Eu quero te servir. E essa resposta, querido, ela acontece quando uma pessoa recebe esse amor incondicional e o seu desejo agora é de retribuir, por aquele que mostrou tanto amor. Isso é natural na vida de qualquer pessoa. Então, eu diria assim que é possível sim a gente servir as pessoas sem amar. Mas é impossível que alguém que ame não sirva. Eu posso fazer qualquer coisa para qualquer pessoa, até a pessoa que fez o pior mal para mim.
Mas eu não consigo mostrar a ninguém que eu amo sem servir. Porque servir é essa linguagem. Deus nos amou, nos servindo. Ele mostrou o seu amor, dando o seu Filho para nos servir. Para nos servir. Essa é a linguagem de Deus. Então é impossível que alguém ame e não sirva as pessoas. Por isso Deus disse em 2 Coríntios 5,14: pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. Uma pessoa que ama Jesus, ela naturalmente revela o amor de Jesus às pessoas. Nós devemos servir, porque servir, querido, é uma missão do crente. O crente não tem outra coisa. A missão maior do crente é servir. Não existe. A minha missão é adorar a Deus. Se a sua adoração não é servir, minha missão é cantar, é tocar. Eita, pode ser isso o serviço e pode não ser. Então, a nossa missão maior é servir. Nós temos uma grande responsabilidade nas nossas mãos. E Deus nos chama para que a gente restaure, a gente seja restaurador dessas brechas. Isaías 58:12 diz: os teus filhos edificarão, Isaías 58:12, os teus filhos edificarão as antigas ruínas, levantarás os fundamentos de muitas gerações e serás chamado reparador de brechas e restaurador de veredas, para que o país se torne habitável. Nunca vivemos um tempo onde o Brasil precisa tanto de reparadores de brecha. Em nossos dias, em nossa nação e no mundo inteiro há muitas brechas e nós podemos repará-las servindo a Deus e abençoando pessoas. Servindo a Deus e abençoando pessoas. Quantos estão a um passo de uma atitude nossa para que depois eles venham servir a Cristo? Querido, quantos nesse mundo está por um fio para entregar sua vida a Jesus e você é o canal que Deus usará para servir? Para concluir, querido, esse é o nosso principal desafio. Segundo o livro de Crônicas 29:11, filhos meus, não sejais negligentes, pois o Senhor vos escolheu para estardes diante dele, para o servirdes. Vos escolheu para estardes diante dele, para o servirdes, para serdes seus ministros e queimardes incenso. Para que Deus nos chamou? Para adorá-lo e para servir. Para orar, para adorar, para servir. Portanto, nosso compromisso e nossa responsabilidade deve ser alcançar aqueles que não conhecem a Jesus, mas também servir, ensinando aqueles que já o conheceram. Sendo bênção, você tem aqui dezenas de lugares e departamentos e serviços que você pode servir as pessoas, mostrar o amor de Deus às pessoas. Eu gostei dessa frase de John Wesley. Ele diz: faça todo o bem que puder, com todos os meios que tiver, de todas as maneiras que puder, em todos os lugares onde estiver, para todas as pessoas que precisar, enquanto puder. Olha que coisa incrível. Vou ler de novo. Faça todo o bem que puder, com todos os meios que tiver, de todas as maneiras que puder, em todos os lugares onde estiver, para todas as pessoas que precisar, enquanto puder. Deus, Ele tem confiado a nós, querido, essa responsabilidade. Então nós devemos, sim, nos preparar para realizarmos com excelência a obra de Deus. É importante saber que os dons que nós recebemos, eles não são para nós. Os dons que nós recebemos não são para nós de jeito nenhum. Os dons são para nós abençoar as pessoas. Os dons, eles servem e os dons abençoam pessoas. É Deus que realiza em nós esse querer. Ele é que dá os dons. Os dons é do Espírito dele em nós. É Ele que dá. Porque dele é o querer e dele é também o realizar. Eu e você, querido, nós fomos chamados para servir em amor. E esse é o nosso destino. É a razão da nossa existência para a glória de Deus. Quer glorificar a Deus mais do que qualquer coisa? Sirva as pessoas. Sirva o seu reino. Reino é pessoa.
Não existe reino sem gente. Não existe reino sem rei e não existe reino sem súditos, sem pessoas. E nós temos que aprender essa lição. Foi Ele que quis. Foi Ele também que realizou isso em nós. Ou nós temos ou nós não temos isso. Se nós temos isso em nossa vida, nós realizamos. Se não realizamos estas coisas, é porque nós não temos esse querer de Deus na nossa vida. Mas, pastor, eu não tenho, e daí? Busque. Todo o que pede, recebe. Todo o que busca, encontra. Nós que somos maus, sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos. Se pedir um peixe, não damos uma serpente. Se pedir pão, não damos uma pedra. Quanto mais Ele nos dará aquilo que nós precisamos. Todas as bênçãos que nós precisamos. Sabe, querido, eu estou muito empolgado, com muitos desafios, pensando um monte de coisas. Estamos conversando e trabalhando um monte de coisas. Mas sabe o que vai acontecer? Muito rapidamente, toda essa igreja vai estar envolvida num projeto de ação na igreja. Todo mundo aqui, não importa, você que está chegando hoje, daqui uns dias você vai estar envolvido em alguma coisa aqui na igreja, viu? Amém, igreja? Porque Deus quer te abençoar de uma forma muito especial. Aí você olha, pastor, o que esse pastor está falando? Eu estou falando o que muitos aqui ouviram, o que foi a realidade de muitas vidas aqui. Que quando chegaram meio desconfiado, e logo, como eu um dia, logo estava envolvido no reino de Deus, ocupando um lugar de honra que Deus nos colocou. Por que Deus quer nos inserir nisso? Porque isso é que preenche o homem. Um homem que não trabalha, ele não tem perspectiva. Um homem que não serve, um homem que não tem um serviço, ele é um homem frustrado. Até mesmo um homem que não está vivendo 100% da sua realização profissional, ele é frustrado. Um cristão que não serve, ele não está inserido, ele não está vivendo o seu propósito original. Porque nós nascemos para isso. Nossa missão de vida cristã é servir. Servir as pessoas. Então todos nós vamos servir. Todos nós estaremos enganjados em algum propósito, em algum departamento, em alguma coisa, todos nós aqui vamos estar inseridos. Novos convertidos, obreiros, nós vamos organizar isso para que toda a igreja esteja envolvida. Querido, é necessário para que o mundo veja o que Cristo é na nossa vida. Não é para a igreja ser famosa, não é para a igreja, só para a igreja crescer, mas é assim. Por que a igreja de Atos crescia? Porque Deus acrescentava. Por que Deus acrescentava? Porque via a vida comum com que eles viviam. Era o modelo que Deus queria. A igreja lá no seu início, essa é a igreja de hoje. Práticas foram deixadas, mas Deus não muda suas práticas. Ele é o mesmo, Ele não muda. Porque nós achamos que daquele jeito não está bom? Não, daquele jeito é o melhor. Mas eu nem sei como fazer isso, não tenho nada. Pedro também disse, não tenho ouro nem prata. Talvez o momento, querido, que nós dizemos, olha, não tenho ouro nem prata, mas eu tenho alguma coisa. Sabe com o que a gente faz o que é excelente? Com aquilo que a gente tem nas mãos. O excelente é feito com aquilo que a gente tem nas mãos. Cada um tem um nível de algo nas mãos. O excelente teu você vai fazer com o excelente que o outro vai fazer com outra coisa. Se ficar olhando e comparando o que é melhor para fazer coisa melhor, não existe. Tem gente que faz com palito de fósforo, algo tremendo, faz uma arte, tem gente que escreve salmo em uma agulha. Tem gente que o excelente dele é com a Ferrari. Leva crente para todo lado para dar volta de Ferrari. Ele ama servir. Servir com excelência é usar o que você tem. Eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, eu te sirvo, eu te dou. Isso é a nossa linguagem. Vai ser não a partir de hoje, já começou esse movimento, tá bom, queridos? Então daqui uns dias se prepare, nós estamos fazendo isso, nós vamos pegar você, nós vamos te mandar para um lugar, nós vamos treinar você, alguém vai vir aqui, nós vamos treinar para todo mundo servir, porque é servindo que a gente fica poderoso, que a gente fica dinâmico, alegre, satisfeito, porque nós estamos fazendo a nossa missão enquanto estamos aqui na terra. Aleluia, querido. Você nasceu para isso, você se converteu para isso.
Você nasceu de novo para isso. Vocês que batizaram hoje, não espere mais. Sabe, seja crente atrevido. Eu quero fazer. Chega no seu líder e fala, eu quero fazer. Não é trabalhar, não é fazer por fazer, é servir. Eu quero servir. Não quero fazer para aparecer. Eu quero servir para as pessoas conhecer que Cristo está em mim, eu estou nele. Cristo vai ser visto nas minhas ações. Já começa com pouca coisa, querido. Começa lá nos seus vizinhos, na sua casa. Jovens e adolescentes, a partir de hoje, você está proibido de não arrumar sua cama e de não ajudar sua mãe a lavar a louça. Ah, mas eu trabalho fora. Tem gente aqui que não queria ficar 1 minuto dentro de casa para não ter que fazer o que a mulher faz. Marido, sirva sua esposa. Esposa, sirva o seu marido. Filhos, começa a servir. Faz a tua mãe e teu pai olhar para você e dizer, é Jesus. Você vai ver, querido. Você vai ganhar mais presente, mais beijo, mais abraço. Essa é a linguagem de Deus. Deus é galardoador daqueles que o amam. Quem o ama o serve. Não tem linguagem maior do que essa. É impossível, como eu disse, dá para servir sem amar, mas não dá para amar sem servir. Que se amamos a Deus, se servimos, Deus entende essa linguagem. Foi Deus que criou. Esse é o querer e é o realizar. Comece com poucas coisas. Não chegue em casa querendo, sabe? Agora eu vou fazer tudo, não vai dar. Né? Tem uma natureza gritando aí dentro que você está cansado. Para um pouco, vai viajar, eu não preciso, tudo. Não. Não aceite menos do que isso. Servir as pessoas, porque fazendo assim você está servindo ao Senhor. Amém, queridos? Amém? Quem está engajado nessa? Quem está engajado nesse novo de Deus? Quem está engajado, levanta agora, eu quero ver, em pé, todo mundo que está engajado, dizer, e nós vamos fazer uma oração profética, querido, vamos? Eu gosto de palavras, quando ela sai da nossa boca, ela tem um resultado. Palavras são flechas, elas são setas, flechas. Então, quando você lança a boa palavra, ela tem um resultado bom. Não dá mais para segurar. Então você vai lançar palavra profética que você não quer nem segurar. Ela vai atingir o alvo. O alvo é que realize essas palavras que você está lançando sobre sua vida, sobre sua casa. Diga assim comigo, eu e minha casa. Diga com muita autoridade, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Diga de novo, eu e minha casa serviremos ao Senhor todos os dias da minha vida. Servirei ao Senhor com o que eu sou, com o que posso, com o que eu tenho. Eu servirei ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor pelo amor que eu tenho por Ele. Eu o servirei todos os dias da minha vida. Em nome de Jesus, darei ao Senhor recompensas por toda a bondade que Ele usou por mim. Obrigado, Jesus, por me amar e por me receber e permitir que eu te sirva. Aleluia. Dê um aplauso ao Senhor. Amém.